Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início ao nosso vídeo de hoje, quero dar oportunidade para você vascaíno tá levando uma camisa igualzinho a essa aqui que eu tô vestindo para casa, nosso terceiro uniforme maravilhoso. E para você participar de um sorteio que a gente vai fazer nesse final de semana, basta você se inscrever lá no nosso novo canal que a gente criou aqui no YouTube, que fala muito de Vasco, mas não é muito sobre notícias, né? A gente vai trazer todos os gols e melhores momentos de todos os jogos do Vasco na temporada. A gente vai fazer transmissão ao vivo das partidas do nosso Vascão, tanto do profissional quanto dos times de base. Vamos estar trazendo todas as entrevistas, vamos também fazer aí uma cobertura, por exemplo, quando o Vasco estiver contratando um jogador, a gente vai estar lançando lá todos os melhores momentos desse atleta, então não perca tempo. Vou deixar o link desse novo canal aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo, e eu vou deixar também no primeiro comentário fixado para você seguir a gente por lá. E esse domingo, dia de jogo contra o Nova Iguaçu, o primeiro sorteado vai ser feito, né, entre os 1000 primeiros inscritos. A gente vai estar sorteando uma pessoa e depois, a cada 1000 novos inscritos, a gente vai sortear mais uma beldade, né, uma camisa maravilhosa dessa aqui. Então corre lá, primeiro link aqui na descrição do vídeo, já se inscreva no canal, não perca tempo para você tirar proveito dessa parceria, beleza? Combinado? Vídeo de hoje, vamos falar muito sobre o jogo de logo mais contra o Água Santa, né? Partida muito importante para o Vasco para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos também trazer novidades sobre o jogo de domingo contra o Nova Iguaçu no Maracanã, né? Valendo classificação para as finais do Campeonato Estadual, né? Primeiro jogo aí das semifinais. E vamos falar de mercado da bola, né? Porque ontem à noite tivemos a chegada, né, oficial do nosso novo camisa 9, o atacante Cleiton Silva. Surgiu também ali a possibilidade do Vasco contratar o volante do Botafogo, Marlon Freitas. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre contratações que o Vasco pode fazer agora no mês de abril, que a janela de transferências nacional, né, doméstica aqui de dentro do país volta a se abrir e o Vasco vai poder fazer algumas contratações e também já falar sobre a janela de transferências do meio do ano, porque o Vasco já começa a movimentação por alguns jogadores, né? Já começa sondagens, monitoração aí de alguns atletas, então a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso vídeo também. Então, primeira coisa, convidar todo mundo que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, tanto aqui no canal Mário Coelho Vasco, quanto lá no nosso novo canal, como eu falei, o link lá embaixo na descrição do vídeo. Peço para você não esquecer, muito importante, rapaziada, é um saco ficar pedindo, mas se eu não pedir, a galera esquece, que você deixa o like no vídeo e também não esqueça de comentar aqui embaixo na aba de comentários, né, seu palpite para a partida de logo mais, tá confiante, tá gostando das contratações do Vasco e também de onde, que local do Brasil ou que local do mundo que você tá assistindo aqui o nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouco aí sobre essa partida contra o Nova Iguaçu no domingo, né? Campeonato Carioca, Vasco volta a campo no domingo, né? Jogo no Maracanã e ontem começaram as vendas dos ingressos, né? Então você que é sócio torcedor, você que aí tem essa regalia de poder pagar mais barato, poder aí conseguir os ingressos, já corre, porque já estão esgotando todos os ingressos ali, principalmente do setor sul. Maracanã vai ter carga máxima dos ingressos disponível para a torcida do Vasco e o Vasco vai poder quebrar o recorde do ano, tá? Se a torcida do Vasco lotar o Maracanã, teremos aí o maior público da temporada. Então é importante que a torcida do Vasco vá em massa, vá com uma grande presença, primeiro, para apoiar, obviamente, o Vasco aí nessa semifinal contra o Nova Iguaçu, e segundo, para a gente mais uma vez dar uma prova que o Vasco é capaz e tem condição aí de mandar todos os jogos no Maracanã, caso seja necessário, quando o São Januário estiver passando por um processo ali de reforma, né, da nossa renovação que vai acontecer no estádio aí, sem sombra de dúvida, já no próximo ano. E agora falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? O Vasco vai a campo hoje em São Januário, todos os ingressos vendidos, né? São Januário ali com capacidade máxima, vai estar explodindo, vai estar pulsando, a torcida do Vasco vai marcar presença e o Vasco vai ter aí força máxima, né? Força total. O Ramon Dias vai poder escolher o que ele tem de melhor para poder conseguir essa grande vitória hoje. Lembrando que nessa fase da Copa do Brasil, que é a segunda fase, é jogo único, não é jogo de ida e jogo de volta, ou seja, a classificação é definida hoje. Se empatar, vai para os pênaltis. Se o Vasco perder, tá desclassificado. E se o Vasco vencer, vai para a próxima fase aí, né? Para a terceira rodada do torneio nacional. O Ramon Dias, ele não deu muitas pistas ali de como será montado o time titular, né? Eu acredito
que ele vai manter o mesmo time do último jogo. Ah, Mário, mas o Zé Gabriel estava jogando bem, merecia voltar. Eu até concordo que o Zé Gabriel estava bem, mas eu acho que o Zé Gabriel é um jogador importante, principalmente em jogos que o Vasco vai jogar contra adversários mais complicados, um Palmeiras, um Flamengo, um Fluminense, times que propõem mais o jogo. Hoje o Vasco tem que ser o time que vai para cima. Hoje o Vasco jogando em casa, com a presença da torcida, precisando da vitória, eu acho que seria mais interessante entrar com o meio de campo, com Sforza, Galdames, Payet e Adson, movimentando mais leveza, mais mobilidade. Então eu iria dessa forma, e eu acredito que o Ramon vai jogar com um time aí que foi, né, a mesma equipe que encarou a Portuguesa da Ilha na última rodada do Campeonato Estadual. Então a tendência é que o time que vai a campo hoje deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim. Na zaga, teremos o Léo pela esquerda, João Vitor pela direita e o nosso capitão centralizado, Gary Medel. Meio de campo, os dois alas, Lucas Piton pela esquerda e o PH, o Paulo Henrique, pela direita. Centralizados, 4 jogadores, Juan Sforza e Galdames, primeiro e segundo volante, Adson e Payet, com mais liberdade, criação, mobilidade, chegando lá na frente. E, obviamente, o nosso pirata, né, Pablo Verrete, centralizado ali, né, como centroavante, como homem-gol, né, como jogador que nos últimos 4 jogos já fez 5 gols e deu 2 assistências. Estou muito confiante na vitória, né? Existe a possibilidade de chuva, me preocupa um pouco, um gramado mais pesado poderia ficar um pouco difícil ali, né? Mas São Januário tem uma grande drenagem, né? Muito boa, o gramado está em excelentes condições, então acho que mesmo com chuva a bola vai rolar tranquilamente. Meu palpite para o jogo hoje é 3-0 para o Gigante da Colina. Para mim hoje tem gol de Dimitri Payet, Pablo Verrete e do nosso atacante Adson. Quero saber o seu palpite nos comentários, e lembrando que eu fiz a minha fezinha lá na Betwinner, botei nada mais, nada menos do que R$1.000 na vitória do Gigante hoje contra o Água Santa por mais de 3-0. 3 ou mais gols. Se isso se concretizar, dos meus R$1.000 vão se tornar 5.350. Você que quiser fazer o mesmo que eu, lembrando que a Betwinner tá rolando 2 promoções. A primeira, você ganha 130% em cima lá do seu depósito que você fizer quando você usa o código Mário2024. Então corre lá, vamos dizer que você depositou, vamos dizer, R$100 agora na Betwinner usando o link e o código Mário2024 que está no primeiro comentário fixado. Automaticamente na sua conta já vai cair 230, em vez de cair 100, cai 130% a mais, ou seja, já vai ganhar esse bônus. E segunda coisa, toda semana agora no mês de março, eles vão sortear 5 camisas oficiais do Vasco e R$1.500 para cada vencedor. Ou seja, você pode ganhar a camisa oficial e mais R$1.500 lá na Betwinner para você poder se divertir com, obviamente, muita consciência. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner, faça o seu cadastro se você ainda não fez e faça o seu depósito aí com a palavra Mário2024 para garantir a sua participação, beleza? Bora falar de mercado da bola, porque ontem à noite tivemos a chegada no aeroporto ali, Galeão, né, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, do nosso novo reforço, né, do nosso novo atacante, Cleiton Silva. Vasco comprou o jogador de 25 anos, que é um dos artilheiros do Campeonato Português esse ano, com 12 gols. Vasco pagou R$18 milhões na sua contratação. Ele vem com muitos elogios lá de Portugal, né? Conversei com 3 amigos vascaínos que moram em Portugal, 2 torcedores do Benfica e um torcedor do Porto, e os 3 rasgaram elogios pelo jogador. Jogador polivalente, muito forte, um jogador que é muito forte na bola aérea e sabe jogar de pivô, ou seja, chega para ser reserva do Verrete, chega para poder ser essa sombra necessária que o Vasco não tinha ali de um camisa 9, inclusive ele deve vestir a camisa 9, né, porque o Verrete usa 99, então a tendência é que o Cleiton Silva aí assume a camisa 9 aí a partir desse momento. E tem um detalhe importante, já vai ser relacionado para o jogo de domingo contra o Nova Iguaçu, então ele já vai poder estrear com a camisa do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Além do Cleiton Silva, ontem surgiu a novidade que o Vasco poderia estar tentando a contratação do Marlon Freitas, volante do Botafogo, né? A gente teve a notícia que foi trazida ali pelo Lucas Pedrosa, que o Vasco aí estaria negociando um possível empréstimo do atleta. A gente do canal Mário Coelho Vasco, eu, o Edu e o Lineker, entramos em contato direto com o Alexandre Matos. Pegamos o telefone, mandei um WhatsApp, né? Mandei uma mensagem pelo WhatsApp para o Alexandre Matos, falei: Alexandre, tem realmente essa possibilidade? A 777 quer a contratação do jogador, e a resposta do Alexandre Matos pra gente foi 0. Então a gente
por nossa parte, não confirma essa notícia, né? Não temos essa informação. Existe aí, de repente, conversa entre empresários, de repente existe conversa entre agentes sobre uma possível transferência? Pode existir, mas entre os clubes, entre o Vasco e o Botafogo, ainda não existe negociação. E lembrando, a janela se encerra hoje do mercado aí de transferências, mas a janela doméstica, a janela de transferências interna do Brasil, ela volta a abrir em abril para jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais. Então não impossibilita de em abril o Vasco de repente entrar nessa negociação em relação ao Marlon Freitas. Ele que é um jogador importante do Botafogo, ano passado foi o líder de desarmes do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Um jogador que era titular, mas tem ali a torcida pegando no pé. Então ele não está muito à vontade por lá, um jogador ainda jovem que para mim caberia sim no elenco do Vasco. Acho que é uma boa peça, jogador interessante que hoje o Vasco não tem no elenco, né? Um jogador de pegada, de proteção, um jogador que não tem bola perdida. Então eu vejo com bons olhos a possível vinda aí do Marlon Freitas para o Vasco aí, quem sabe no mês de abril. Em relação ao zagueiro Maicon, muita gente perguntando, a gente conversou com ele também no dia de ontem, né? O Maicon falou, tô treinando normalmente, mas existe o interesse do Vitória e caso a diretoria do Vasco queira liberar, eu possa estar me transferindo para lá, mas até o momento o Vasco não aceitou nenhum tipo de proposta vinda do Vitória da Bahia. O certo é, o Vasco já deu início à prospecção de mercado, né? O Vasco já começa a mapear, sondar e negociar contratações aí para a janela do meio do ano, para a janela que começa no mês de julho, né? E serão, obviamente, nomes mais pesados, entre aspas, né? Quem se lembra, ano passado, na janela do meio do ano, foi quando o Vasco conseguiu mesmo a sobrevida, né? Foi quando o Vasco conseguiu trazer as peças que conseguiram manter o Vasco na primeira divisão. Ano passado, no meio do ano, o Vasco trouxe o treinador, nosso Ramon Dias, que graças a Deus salvou o Vasco, né? Foi um dos maiores responsáveis aí pela subida de produção do Campeonato Brasileiro ano passado. E além do Ramon Dias, na janela do meio do ano passado, o Vasco trouxe Guery Medel e Payet, dois nomes pesadíssimos aí do cenário internacional. Trouxemos Pablo Verrete, que era o artilheiro do campeonato argentino. Paulinho, que chegou do mundo árabe. Rossi, que estava livre no mercado. Então a gente trouxe muitos jogadores. O Praxedes, que veio por empréstimo do Bragantino, que foi importante ano passado. Então ano passado, cara, foi na janela do meio do ano que o Vasco realmente conseguiu arrumar a casa. E esse ano, apesar do Vasco já ter gastado 130 milhões de reais em contratações até o momento, com João Vitor, Adson, Galdames, Cleiton, enfim, vou até perder aqui as contas, foram tantos jogadores, o PH que o Vasco comprou lá do Atlético Mineiro, né? Ainda tem muito dinheiro sobrando para a janela do meio do ano. E geralmente no meio do ano, né, nessa janela de julho, as contratações, muitas delas, elas vêm de graça, sem custo, porque são jogadores em término de contrato ou jogadores que estão em baixa na Europa, nos Estados Unidos ou no futebol do mundo árabe e vêm emprestados. Por exemplo, vou dar aqui um pequeno exemplo, uma pincelada para vocês, que é o caso de Felipe Coutinho, que é um interesse antigo do Vasco. O próprio Alexandre Matos já falou que o Vasco monitora o nosso Felipe Coutinho já há muito tempo, e o Felipe Coutinho, ele tá em baixa na Europa, porque tá aí, você tá sendo emprestado pelo clube dele, que é o Aston Villa, lá pro mundo árabe. Lá no mundo árabe, ele não deve ter o seu empréstimo renovado, porque também não tá se destacando tanto. Então é um jogador que hoje caberia nos planos do Vasco por empréstimo. O Vasco chegar ao Aston Villa, conversar com o Coutinho e pagar parte do salário do jogador. Vou dar outro exemplo aqui, o meia uruguaio Narritan Nandez, um jogador de 28 anos, que virou ídolo da torcida do Boca Juniors há 5 anos atrás, né? Jogou muita bola pelo Boca, foi vendido por 25 milhões de euros lá para o Cagliari da Itália, né? E agora tem o seu contrato terminando. Dois gigantes brasileiros têm interesse na sua contratação, Vasco e Flamengo. Os dois vão ter uma queda de braço para tentar trazer esse jogador de graça para o futebol brasileiro. Como eu falei, tem apenas 28 anos e caberia como uma luva aqui no time do Vasco para o restante da temporada. E outros nomes, Romarinho, ex-atacante do Corinthians, tem o seu contrato se encerrando no mundo árabe, e diversas outras possibilidades, né? Lembrando que esse ano o Campeonato Brasileiro vai possibilitar 9 estrangeiros em campo por partida. Ano passado eram 7, então o Vasco ainda vão ter 2 vagas disponíveis. Hoje o Vasco só tem 7 jogadores que não são brasileiros no atual elenco. Então o Vasco vai voltar forte, o Vasco vai investir pesado nessa janela de meio de ano. O Alexandre Matos ainda tem muita grana disponível para contratar aí nessa próxima janela. Então tô muito motivado, tô muito focado. Eu acho que o Vasco vem forte, o Vasco vai brigar
sim nas primeiras ali, 8, 7 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E obviamente, se tivermos carências, se ficar evidente que o Vasco ainda vai precisar de peças, o Alexandre Matos vai correr atrás para fazer essas contratações. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, dá aquela moral, segue a gente lá no nosso outro canal que a gente criou, o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Não vai embora, que eu já vou direcionar vocês agora direto para esse novo canal. Só você ficar aqui, você vai ser direcionado para lá. Tá rolando um vídeo lá com os melhores momentos de Marlon Freitas, jogador do Botafogo, que interessa ao Vasco e pode sair uma contratação no meio da temporada. Então fiquem com esse vídeo lá no nosso novo canal e não esquece, se inscreve lá para poder ajudar e deixa o like nesse vídeo aqui também. Tamo junto, valeu!